Boa noite. Antes de começar minha história, gostaria de me apresentar. Meu nome é Miguel e atualmente tenho um restaurante com minha esposa. Mas na minha juventude, fui entregador de pizza por 5 anos no mesmo restaurante, pertencente a uma franquia. Trabalhei à tarde e à noite porque o restaurante fechava às 11 da noite e recebíamos os últimos pedidos às 10h30. Depois desse horário, não atendíamos mais pedidos de entrega em domicílio. Lembro que já eram 10h25 e o restaurante recebeu uma ligação para fazer um pedido de entrega em domicílio. Este se encontrava um pouco longe. Assim, meu companheiro disse à pessoa que, pela hora, já era impossível realizar entregas a domicílio. Porém, a pessoa disse que daria uma boa gorjeta. Meu companheiro me comentou isso em voz baixa, dizendo que a decisão era minha, e, claro, aceitei, pois precisava do dinheiro. Assim que saiu o pedido, peguei minha moto e fui para o endereço. Por sinal, ficava bastante longe do local, numa zona rural, nos arredores da cidade. Naquela época, não tínhamos GPS nem celulares. Agora estou contando que isso aconteceu em 2004. Então, tivemos que encontrar os endereços olhando os nomes das ruas e os números, mas era um pouco mais difícil à noite porque já estava escuro e nem todas as ruas ou casas estavam iluminadas. Então, me perdi, dei muitas voltas para encontrar o endereço, e em uma delas desci por uma rua pequena e muito solitária. Devo mencionar que de um lado havia um grande terreno baldio cheio de árvores e galhos, e do outro lado eram os fundos das casas da rua. Eu estava muito lento na moto, procurando os nomes das ruas, mas de repente, enquanto dirigia por aquela rua, notei que minha moto começou a falhar. Fui freando aos poucos até desligar completamente, o que foi extremamente estranho. Bem, a moto era quase nova, tinham acabado de levá-la para a pizzaria porque as outras já eram muito antigas. Então, me pareceu muito estranho. Eu só ia ligar para a filial para avisar o que havia acontecido, mas depois eu vi alguém andando na minha frente, chegando bem perto. Eu não conseguia vê-lo bem porque ele estava contra a luz. Ele andava devagar e cambaleava. A princípio, pensei que ele fosse um bêbado. Mas quando ele se aproximou, notei que era um jovem da minha idade que caminhava em minha direção sem parar. E de repente ele me disse: "Não suba nisso." Depois disso, a moto continuou andando em direção à montanha, entrou no mato e eu a perdi de vista. Fiquei com um pouco de medo porque no começo eu pensei que ele queria me machucar, mas depois meu único pensamento foi que talvez ele tivesse consumido substâncias e por isso foi assim, dizendo incoerentemente. Peguei meu telefone para ligar para a loja, mas então ouvi alguém gritar comigo, jovem, em 2 ocasiões. Quando me virei, vi que era um homem idoso que estava arrastando um carrinho de cachorros quentes. Ele se aproximou de mim e me contou que o jovem que eu vi há pouco não estava vivo. Um carro o atropelou nesta mesma rua enquanto ele andava de moto, e ele já alertou isso a muitos motociclistas naquela área. Primeiro, suas motos começam a falhar, e aí o menino aparece para eles. Eu olhei para ele sem saber o que dizer. Não sabia se ele estava me falando a verdade ou não, mas de qualquer forma senti medo, só queria sair dali imediatamente. Ele continuou empurrando o carrinho dele por toda aquela rua até que eu o perdi de vista, e naquele momento me chamaram para sair do lugar. Era meu chefe me dando uma bronca porque o atendente havia reclamado que já havia passado mais de meia hora e sua pizza ainda não chegou. Eu estava explicando para ele o que havia acontecido comigo, mas ele não acreditou. Ele ressaltou que as motos eram novas e estavam em excelentes condições, mas enquanto eu jurava que era verdade, tentei ligá-lo novamente e ele ligou como se nada tivesse acontecido. Saí de lá o mais rápido que pude e finalmente consegui encontrar o endereço. Cheguei e toquei a campainha. Fiquei um pouco nervoso achando que o cliente ia reclamar, mas foi o contrário. Uma senhora muito gentil abriu a porta para mim e quando expliquei que estava perdido, ela respondeu com um sorriso que não havia problema. Ela ainda me deu uma gorjeta enquanto tirava o dinheiro da bolsa. Eu contei a ela sobre o incidente que acabará de acontecer comigo naquela rua.
Ela me olhou muito séria, me ouvindo com atenção. Ela me disse que aquilo do motociclista que havia sido atropelado ali era verdade e que outros vizinhos que tinham motos também tinham sido avisados que isso não era mais o caso. Eles estavam passando. Mas o que notei que mais chamou a atenção dela foi quando contei a ela sobre aquele homem com o carrinho de cachorro-quente. Quem foi quem me contou aquela história? Ela me perguntou como era o homem. Eu descrevi para ela porque me lembrava muito bem do rosto dele e algo assim muito peculiar era que o homem era muito baixo. A senhora olhou para mim e me disse que seu nome era Dom Rafa, muito conhecido aqui na colônia pela sua comida, mas ele morreu há 2 semanas. Eu não sabia se ria ou fugia. Não me lembro bem da minha reação naquele lugar, mas quando a senhora viu minha cara depois de me contar isso, ela me deu uma dica muito boa e me disse para voltar e tomar muito cuidado. Voltei para o local, completamente surpreso, e queria contar ao meu chefe que já foi encontrado fechando, mas não consegui. Só fui para casa com muito medo e naquela noite não dormi. Lembro que depois disso não quis mais aceitar encomendas tão longe quando estava escuro. Arrumei alguma desculpa para ser outra pessoa e não precisava me querer. Até que finalmente consegui largar aquele emprego e embora muitos anos tenham se passado, juro que ainda me lembro daquela noite como se fosse ontem e às vezes me pergunto se algum tipo de portal entra naquela rua onde havia apenas almas sofrendo. Boa noite a todos que estão lendo. Quero compartilhar anonimamente este acontecimento que aconteceu comigo como motorista de entrega de comida e aos meus colegas que trabalharam naquele restaurante. Consideramos algo de natureza paranormal, já que não encontramos nenhuma explicação mais ligada à lógica, e isso é porque quero compartilhar isso com vocês. Ele passou muitos anos trabalhando em uma pizzaria como entregador. Uma noite, na hora de fechar, recebemos um pedido e, claro, que tive que ir entregar. Ainda lembro que o pedido foi feito em nome da Paulina. Eu esperei por ela. Saiu pizza e fui imediatamente entregá-la, mas o endereço que me deram me levou a uma escola abandonada e em péssimas condições. Lembrei-me que aquela escola estava fechada há alguns anos porque ali aconteceu um acontecimento horrível e triste. Acontece que no local, uma tarde, fora do horário de aula, estavam vários professores reunidos fazendo um curso para o próximo ciclo, mas houve um vazamento de gás e ele explodiu bem no auditório onde eles estavam. Esses professores reunidos, havia vários feridos, mas muitos deles perderam a vida. Foi algo muito trágico aqui na minha cidade. Então, me pareceu muito assustador que o brincalhão que fez o pedido tivesse dado aquele endereço. Andei mais pelo local, caso fosse eu quem tivesse feito o pedido. Erro, mas não de fato. Era o endereço correto. Liguei para a agência para explicar o que estava acontecendo, perguntando se deveria voltar ou o que deveria fazer. Meu colega me disse para esperar por ele e ele ia verificar o telefone número no diretório de onde eles ligaram para verificar o endereço. Localização. Bom, naquela época, a lista telefônica ainda era muito usada e quando ele me ligou de novo, fiquei tão arrepiado quando ele me disse para verificar o número daquela escola e é o mesmo para discar. Houve um silêncio no ligue enquanto eu estava bem na frente dele, aquela perturbadora escola abandonada e escura. Então, quando eu reagi com o game, saí de lá imediatamente. Chegando no local, meus colegas estavam falando sobre aquele assunto, tão surpresos quanto eu. Eles me disseram que haviam ligado de volta várias vezes, mas o número estava fora de serviço. Juro que senti muito frio, mas senti o terror maior no dia seguinte quando cheguei no trabalho e um colega trouxe um jornal velho porque a mãe dele os acumulou. E nele veio notícia do que aconteceu naquela escola junto com alguns nomes das vítimas e uma das professoras se chamava Paulina. Não sei se foi coincidência, não sei o que realmente aconteceu, mas foi algo muito macabro que ainda me dá arrepios para contar. E embora não possamos não garantir nada, o fato é bastante misterioso, por isso queria compartilhá-lo neste canal. Você tira suas próprias conclusões.
Aquela noite começou como qualquer outra em minha vida turbulenta. Com meus 24 anos recém-completados e recentemente demitido de meu trabalho, eu estava em busca de formas de ganhar uma renda extra para sustentar minhas necessidades básicas. Foi então que decidi me aventurar como entregador de comida, uma oportunidade que, naquele momento, parecia promissora o suficiente para aliviar minhas preocupações financeiras. Porém, o que eu não sabia era que aquela noite se desdobraria diante de mim como um capítulo de um livro sombrio, uma narrativa que mudaria minha vida de maneira irrevogável. Ao chegar ao endereço indicado para a entrega, uma sensação de inquietação começou a se formar em meu peito. A noite era densa e silenciosa, e a casa para a qual eu estava destinado a entregar parecia envolta em uma atmosfera sinistra, como se estivesse escondendo segredos sombrios há muito tempo. Eu sacudi os arrepios que percorriam minha espinha e me aproximei da porta, segurando firmemente a sacola de comida. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura alta e esguia. Sua pele pálida contrastava com a escuridão ao redor, e seus olhos, profundos e penetrantes, pareciam penetrar minha alma com uma intensidade perturbadora. Eu entreguei a comida, tentando manter minha compostura diante da aura inquietante que emanava daquele estranho. Enquanto ele pegava a sacola, percebi um tremor sutil em suas mãos, um sinal de nervosismo ou ansiedade que não consegui ignorar. Tentei manter minha mente focada na transação e, após me despedir rapidamente, me afastei apressadamente da casa. No entanto, mal sabia eu que a noite reservava mais do que simplesmente uma entrega de comida. Enquanto eu me virava para partir, uma sensação de presença encheu o ar ao meu redor, envolvendo-me em um abraço gélido de medo. Instintivamente, olhei por cima do ombro e vi uma figura indistinta observando-me da janela da casa. Seus olhos brilhavam na escuridão como brasas ardentes, fixos em mim com uma intensidade que fez meu coração gelar. Com o coração batendo descontroladamente, afastei-me da casa o mais rápido que pude, ignorando qualquer racionalização que minha mente tentasse formular. Cada passo que eu dava ecoava no vazio da noite, enquanto eu lutava para escapar da sensação de que algo terrível estava à espreita nas sombras. Ao chegar ao meu veículo, um sussurro arrepiante pareceu ecoar no ar ao meu redor, uma voz que sussurrava meu nome em um tom ameaçador e desconhecido. Entrei no carro com mãos trêmulas e dirigi o mais rápido que pude, deixando para trás aquela casa misteriosa e sua aura de terror. Enquanto eu tentava processar o que havia acontecido, uma sensação de horror e inquietação tomou conta de mim. Aquela noite havia me mostrado que há mistérios neste mundo além da nossa compreensão, forças obscuras que habitam nas sombras e nos assombram em momentos de vulnerabilidade. E embora eu nunca tenha entendido completamente o que aconteceu naquela noite, uma coisa era certa: eu nunca mais seria o mesmo depois daquele encontro sobrenatural. Aquela noite, como tantas outras, eu estava imerso na rotina monótona de fazer entregas como um entregador de comida. Para mim, era um trabalho simples, uma maneira de ganhar algum dinheiro extra para complementar minha renda. Normalmente, as noites passavam tranquilas e sem incidentes dignos de nota. No entanto, tudo mudou em uma noite específica, uma noite que se destacaria em minha memória como um momento de terror e mistério que desafiaria minha compreensão do mundo ao meu redor. O pedido que recebi naquela noite era para entregar comida em um bairro que eu nunca tinha visitado antes. As instruções eram claras, mas algo sobre o endereço me deixou inquieto desde o início. Era uma área residencial tranquila, mas havia algo no ar que não estava certo, uma sensação de inquietação que eu não conseguia ignorar. Mesmo assim, respirei fundo e segui em frente, determinado a completar a entrega. Estacionei meu veículo em frente à casa indicada no pedido e peguei a sacola de comida, sentindo um calafrio percorrer minha espinha enquanto observava a rua deserta à minha volta. À medida que me aproximava da casa, a sensação de apreensão só aumentava. A noite estava estranhamente silenciosa, e as sombras das árvores pareciam se mover de maneira sinistra sob a luz fraca das lâmpadas de rua. Quando finalmente cheguei à porta da casa,
Hesitei por um momento antes de tocar a campainha. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura sombria parada no umbral. Seus olhos brilhavam na escuridão e seu rosto estava oculto pelas sombras. Engoli em seco, tentando ignorar o frio que percorria minha espinha enquanto entregava a comida. A pessoa pegou a sacola com mãos trêmulas, mas não disse uma palavra. Uma sensação de mal-estar se instalou em mim enquanto observava a figura se afastar para dentro da casa. Tentei afastar meus pensamentos sombrios enquanto voltava para o meu veículo, mas algo no ar me deixava desconfortável, como se estivesse sendo observado por algo além da compreensão humana. Foi quando ouvi um som estranho vindo de trás de mim. Virei-me rapidamente e vi uma sombra se movendo na escuridão. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu observava a forma indistinta se aproximar lentamente. Parecia se contorcer e mudar de forma, como se não fosse deste mundo. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu observava a figura se aproximar cada vez mais. Instintivamente, dei alguns passos para trás, sentindo o suor frio se formar em minha testa. Uma sensação de medo puro me dominou, e eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Corri para o meu veículo e entrei, acelerando para longe do bairro assombrado. O que eu vi naquela noite nunca sairá da minha mente. Foi uma experiência que desafiou todas as minhas crenças sobre o que é real e me deixou com uma sensação de terror que perdurará para sempre. Aquela noite, tão simplesmente começada, se tornou um pesadelo do qual nunca conseguirei escapar completamente.